Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra oferecida aqui no CEPEG, né, fazendo parte do nosso colóquio de letras. Boa noite. Queria muito agradecer a presença da professora Silvia Vieira, primeiramente, né, a participação como moderador do professor Juanito Avelar e agradecer, né, a simpatia e a participação tão engajada da nossa aluna Ana Carolina Bofo, que está responsável por apresentar a docente e a palestra dela de uma maneira mais oficial. Eu desejo a vocês uma boa noite, uma boa apresentação e me despeço de vocês, porque agora a fala é dos palestrantes. Obrigada, boa noite. Oi, pessoal! É com muita alegria que o canal do IEL Unicamp inicia agora a conferência intitulada Gramática na Escola, Desafios Teórico-Metodológicos da professora Silvia Vieira, da UFRJ, no evento conjunto 17º Seminário de Pesquisas da Graduação e Colóquio de Letras. Eu sou Ana Carolina Bofo, graduanda em Licenciatura em Letras no IEL Unicamp e tenho o prazer de introduzir a professora Silvia Vieira. Ela é professora associada no Departamento de Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ, possui doutorado e mestrado em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, além da graduação em Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua nos programas de pós-graduação em Letras Vernáculas e no mestrado profissional em Letras na UFRJ. Coordena projetos de pesquisa nacional e de cooperação internacional, com destaque ao grupo de trabalho da ALFAO Projeto 21. Também é organizadora de bancos de dados para análises linguísticas, como Corpus Concordância, Moçambique Fala Escrita e Estilo. Sua produção bibliográfica conta com organização de livros e periódicos, capítulos publicados em livros, artigos em periódicos e trabalhos em anais de congressos no âmbito nacional e internacional. Atua principalmente nas áreas da sociolinguística, sobretudo no que se refere à descrição da variedade do português e do ensino de gramática. Estamos ansiosos para ouvir a sua conferência, professora, e a professora Silvia terá entre 40 e 45 minutos para a sua exposição. Na sequência, o professor Juanito Avelar conduzirá o debate. Aqueles que quiserem fazer perguntas podem digitá-las no próprio chat de transmissão no YouTube. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Carolina, muito obrigada pela gentileza da apresentação. Agradeço imensamente o convite dos professores Juanito, professora Cíntia. Parabenizo a todos por um evento tão importante nesses tempos, sobretudo por contar com a participação de graduandos, que assim, né, formação tão importante para o país, para a educação, para a área de letras e linguística. Muito obrigada a todos antecipadamente. Vou compartilhar minha tela, pedindo ao céu que tudo aconteça aqui direitinho. Então, vamos lá. Eu fui convidada, né, para a difícil tarefa de falar de ensino de gramática. Sempre acho um tema muito desafiador. E ainda, para completar, escolhi o tema dos desafios, não é? Que são muitos. Com certeza, apesar do título, eu não vou dar conta de todos esses desafios, não é? E escolhi ainda que a reflexão se centrasse tanto nos desafios de natureza teórica quanto de natureza metodológica. Eu fiz uma apresentação em termos de slides muito maior do que o necessário para que eu deixasse exemplos para vocês que poderão depois consultar com calma. Tivemos um probleminha técnico para começar, ainda atrasamos um pinguinho mais, mas vai dar tudo certo. Primeira coisa que eu queria dizer é que há uma série de desafios dos quais eu não vou tratar. Por mil motivos, né? Pelo tempo, porque nem todos são de minha alçada, alguns são de difícil solução. Isso não significa que eu não tenha consciência de que eles nos afetem frontalmente, né? Há desafios ligados à formação do professor, há desafios ligados às condições de trabalho, né? O que depende de vontade política, né? De questões econômicas, sociais. Há desafios relacionados à grande área e ao interrelacionamento linguístico, educação, literatura, mas eu escolhi um pedacinho desse campo dos desafios, aquele que diz respeito
as concepções internas do campo da linguística, mais especificamente na interface linguística e ensino. Então, assim, é um recortezinho de algo que é integrado a questões muito maiores, né? A palavra desafio, ela implica uma provocação que nos chega, né? Seja externa, seja interna, né? O professor sempre se sente num jogo que ele tem que resolver, né? E quando a gente é provocado, né? A gente entra em combate, a gente precisa de instrumento para, ao sermos desafiados, né? Então, só com instrumentos teóricos e metodológicos fortes, que advém, sem dúvida, de uma formação intensa e ampla, é que um professor de língua portuguesa poderá, a meu ver, ultrapassar qualquer desafio, vencer, né? Ou pelo menos se reinventar a cada dia, porque novos desafios surgem, né? Já vista a pandemia. Então, a dinâmica desta minha fala aqui, dentro dos limites que tenho de tempo e da própria dificuldade da área, é assim: eu escolhi alguns desafios, falar em seguida do aporte teórico-metodológico que, de alguma maneira, responde, dialoga com esse desafio. Em seguida, falar de alguma experiência que eu tive de orientação, de sala de aula, que pode confirmar se esse aporte, se essa orientação teórico-metodológica está legal, e fazer algumas reflexões avaliativas. Então, basicamente, eu escolhi 4 desafios. Um desafio bem geral, bem amplo, que eu diria que é superior a todos os demais, e 3 desafios relacionados a 3 frentes de trabalho com a gramática, que eu venho chamando na minha produção de eixos para o ensino de gramática. Então, eu escolhi um desafio de cada eixo. Eles esbarram em outros, eles são associáveis e integrados, mas, didaticamente, eu achei que esse fosse um caminho interessante. O desafio geral, já começando a minha fala especificamente, o primeiro deles, diz respeito, a meu ver, às concepções de base. Trabalhar com ensino de gramática, trabalhar com gramática na educação básica, implica uma confusão de concepções que acabam por nos deixar sempre tratando de mesmos temas antigos e precisando fazer recortes. E eu me refiro às concepções relacionadas aos objetivos do ensino de gramática. A que concepção de gramática eu estou me referindo? Então, assim, falou de ensino de gramática, peraí, o que você entende por gramática? E a que concepções de ensino em si eu estou me referindo? Então, a gente tem 3 grandes questões que podem mudar totalmente aquilo que falamos, pensamos e aí executamos em sala de aula. Então, para quem ensinar gramática? Que gramática ali eu estou abordando? E o que significa ensino para mim? Como é que se aprende? Como é que se ensina? E isso é tão desafiador, por quê? Porque há uma falsa questão que se construiu na história da área, não é por maldade de ninguém, nem por culpa de ninguém, que a gente acaba por escolher um objetivo, uma concepção de gramática, uma concepção de ensino, normalmente como salvadora da realidade de toda a educação no país. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é: talvez haja algum falso desafio aí. Será que eu tenho que escolher uma só resposta? Será que as coisas que aparentemente me chegaram na minha formação, numa leitura que eu fiz de algum texto, como indissociáveis, efetivamente são indissociáveis? Então, a minha reflexão vai no sentido de que a gente podia ter mais um objetivo de ensino de gramática que, às vezes, são trazidos nos textos de formação da graduação, e eu estou me imaginando falando aqui bastante para alunos de graduação, e a gente fica assim, não, se ensina gramática para isso, e a gente se agarra nisso e sofre com isso, e só aceita isso. E, às vezes, eu posso pensar que eu ensino gramática para isto e para aquilo. Eu entendo que gramática é isto, mas também é isto e também é aquilo. E eu entendo que ensinar é isto e também é isto e também é aquilo. Mas não sei por que cargas d'água me parece que a gente passou por uma transição na história da área que a gente escolhe uma só. E a minha proposta é que a gente pode dar mais de uma resposta. Sem dúvida, qualquer que seja a nossa, quaisquer que sejam as nossas concepções básicas, há algo que nos une.
Todos nós sonhamos que, ao fim da educação básica, um aluno seja capaz de ler, de escrever, com tudo aquilo que a gente entende que seja viável, e bom, e efetivo, e produtivo, né? Entendendo que lê nas linhas e nas entrelinhas, escrevendo com clareza, com correção, adequação, com autonomia. E a gramática tem que estar aí, em algum momento, como algo que possa ser articulada a essas outras duas práticas. Então, de um lado, a gente ensina gramática para desenvolver não só, mas também a consciência, né? O conhecimento de gramática em si mesmo, e é esse conhecimento que permite ler e escrever assim. A questão é como é que eu articulo isso, e aqui é que pode haver várias posições. Então, eu acho que, primeiramente, então eu apresentei o desafio, e naquela dinâmica vamos pensar em algumas concepções teórico-metodológicas que possam nos ajudar. Eu acho que, em vez de a gente ficar discutindo se a gente ensina gramática como instrumental ou não, a gente pode começar a pensar assim, bom, há momentos na manipulação do conhecimento gramatical que colaboram para o desenvolvimento da leitura e da escrita, e isso não, isso pode ser um fato científico. E, nesse sentido, trabalhar com gramática implica uma prática instrumental, não no sentido de subserviente, mas uma prática que pode ser útil, produtiva, às outras práticas de linguagem, como chamam os documentos oficiais. Isso significa que eu posso imaginar uma gramática com finalidades práticas. A questão é que, quando eu penso que a gramática só se for para isso, como se trabalhar com gramática em si mesmo não tivesse um desenvolvimento de habilidades. Quer dizer, trabalhar com gramática, aí vem uma linha de autores que vão propor, não, a gente trabalha com gramática para o desenvolvimento intelectual, para a construção de conhecimento, raciocínio crítico, para conhecer o que eu conheço, para manipular o que eu sei na minha gramática interna, natural, internalizada, e eu posso falar sobre esse conhecimento, e ficando consciente dele, isso pode até me trazer benefícios práticos, ou não. Eu posso pensar gramática pelo prazer do conhecimento. Seja como for, eu acho que a gente pode, em toda a literatura sobre o tema, imaginar dois blocos de propósitos e objetivos para o ensino de gramática. De um lado, uma abordagem que a gramática é tomada como uma disciplina científica na sala de aula, e de outro, a gramática que pode ser manipulada explicitamente para trazer consciência para o desenvolvimento de outras habilidades. Há quem diga que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu defendo, e acho que estou bem acompanhada com estudos já de psicolinguística, que uma coisa pode, inclusive, colaborar com a outra. Tá? Então, vamos lá. Agora, o que é gramática? Que concepções de língua gramática a gente pode trazer nesse debate? Eu parto do pressuposto de que, levando em conta as propriedades de toda a língua e toda a fala que eu vou, tem uns slides que me acompanham, esse é um deles, né? Eu levo o meu banquinho, né? Toda língua tem sistematicidade, toda língua tem interatividade, se presta a práticas interacionais, e toda língua acomoda a heterogeneidade. Essas três propriedades, elas estão em manuais linguísticos de todo tipo e quadro teórico, quer dizer, isso não é paixão de nenhuma área. A depender do meu recorte, eu ficarei trabalhando mais no pezinho da sistematicidade, e isso é legítimo, principalmente para um cientista. É preciso que a gente recorte objetos, né? Estude pedacinhos da língua, e a gente se acomode num quadro teórico em que a sistematicidade seja o carro-chefe. Em outros quadros teóricos, a heterogeneidade será o que é a menina dos olhos. Em outros quadros teóricos, a língua em uso e em interação, numa concepção sociodiscursiva, etc. Mas ninguém nega que essas são propriedades que toda língua apresenta. Bom, se o ensino de língua portuguesa é o ensino de língua, a rigor, as três propriedades devem receber a mesma atenção em sala de aula. E o que a gente costuma ver na história do trabalho com ensino de gramática é que há tendências desequilibradas a depender de práticas pedagógicas. Pode ser que eu faça um ensino querendo tanto trabalhar com a regularidade que o banquinho vai cair, porque eu só trabalho o sistema. Pode ser que eu trabalhe com um sistema heterogêneo, com o princípio de uniformidade
de heterogeneidade ordenada, e eu olho só para variação em normas de uso, norma padrão. Pode ser que eu pense só em língua em uso e só queira colocar a língua em uso na sala, mas não queira pensar na sistematicidade, nem na heterogeneidade no sentido mais variacionista do termo. Pode ser que eu ache que um desses pés seja tão fundamental para toda a humanidade que eu até fique cega à contribuição dos outros. Ou eu posso desequilibradamente usar os três. E é isso que eu acho que vai dando práticas de um tipo ou de outro. O que eu venho trazer aqui de aporte, né, que muitos de vocês talvez já tenham visto em outras falas minhas, é o que a gente desenvolveu no mestrado profissional com professores da rede pública. A ideia de que qualquer das abordagens é fundamental e cumpre propósitos específicos diferentes em sala de aula. Isso significa dizer que a gente precisa trabalhar com a gramática como uma atividade reflexiva, e isso ser transversal a todos, e construir gramática. E construir conhecimento gramatical. Isso é fundamental para dar conta da observação, inclusive, da heterogeneidade dos usos, mas privilegiando aqui o sistema, o que é regular. A língua tem muita variação, mas tem muita regularidade. Então, a abordagem reflexiva da gramática é um eixo fundamental para a sala de aula. Não estou falando de como fazer isso, mas de que ela precisa estar na sala de aula. Segundo momento, a relação entre os temas gramaticais, o componente gramatical, e a produção de sentidos, é óbvio que é fundamental que a gente assuma uma relação entre a forma, a substância ali, e isso dialogue, né? A língua existe para a produção de sentidos. E seja no âmbito da leitura, da produção, no nível local do texto, no texto inteiro, a relação gramática e produção de sentidos precisa estar em voga. Uma grande orientação nacional prevê, inclusive, que a concepção sociointernacional seja a concepção da sala de aula. Embora não diga que as outras não devam estar, diz que essa deve ser a privilegiada, né? Eu vou defender aqui que as três são absolutamente necessárias e complementares. Além disso, é preciso, a cada tema de gramática, a gente pensar no plano dos usos, se ele se encaixa em normas de uso diferentes. Então, em outras palavras, é trabalhar com gramática e normas, gramática e variedade. Com toda a polissemia aí que vocês possam imaginar de normas. Normas como sinônimo de variedade, mas normas também como sinônimo de orientações normativas, norma normal e norma normativa vão aparecer nesse debate. Fato é que trabalhar com o ensino de gramática produtivo implica construir conhecimento gramatical explícito, porque, obviamente, todo aluno já sabe gramática do ponto de vista da natureza, né? Da linguagem, da competência gramatical, da faculdade da linguagem. Inclusive, isso é uma vantagem que a gente tem, porque nossos alunos são verdadeiros laboratórios, eles podem construir o conhecimento explícito sendo provocados. E relacionar isso à produção de sentidos nos textos e relacionar isso à variação linguística em normas é um grande desafio, mas são três frentes de trabalho e é isso que a gente chama rapidamente, isso daria muita fala aqui, de três eixos para ensino de gramática. Então, eu já falei qual é o desafio geral, alinhar essas três concepções, né, para quem ensinar com as duas grandes blocos, as três concepções, as três propriedades que geram concepções de gramática em sala de aula, e óbvio que a gente ainda tem aquele desafio do como ensinar, de como provocar, que é a parte metodológica. E aí, eu não tenho tempo aqui, mas eu deixo para vocês na bibliografia a minha experiência pessoal. Essa proposta de trabalhar com os três eixos, eu experimentei nesses temas que estão aqui aparecendo para vocês, e eu não faço nada sozinho. Estão aqui citados os meus professores, que muito admiro, que me permitem, inclusive, trazer exemplos a partir das dissertações já defendidas ou em curso. Tem até, por exemplo, a Stephanie ali, uma tese de doutorado, também trabalhando com essas questões. Então, a partir desses temas, eu já posso avaliar um pouco, né, o meu quarto momento aí do desafio geral. O que eu posso avaliar dessas experiências e queria compartilhar com vocês primeiramente, é que nenhum quadro teórico vai dar conta sozinho dos desafios da sala de aula. Eu estou cada vez mais convencida disso. Eu posso até eleger um como provocador do meu jeito de pensar na sala de aula, mas há contribuições de todos os campos para que a gente consiga dar conta desse desafio geral. Por princípio, até todo e qualquer tema de gramática pode estar submetido a essa proposta do ensino de gramática em três eixos.
seja para o desenvolvimento intelectual, seja para as práticas de linguagem. E é óbvio que, metodologicamente, é muito interessante tentar integrar isso. Não é fácil, mas é possível, na minha experiência, interessante. Dito isso, eu vou para o segundo desafio. Estou de olho aqui no relógio. O segundo desafio, agora eu vou para um desafio para cada eixo. Para esse eixo 1, recordando, é aquele que se preocupa em que a sala de aula seja um espaço de construir conhecimento gramatical e não de informar, divulgar, metalinguagem pela metalinguagem, um quadro só, que pode ser, às vezes, tradicional, às vezes informalista, às vezes funcionalista, mas a ideia é a construção reflexiva, produtiva do próprio conhecimento gramatical. Que conhecimento gramatical? Obviamente, o sistematizador, o explícito, porque ninguém ensina gramática no outro sentido do termo, né? Eu acho que um grande desafio aqui é esse: que estratégias a gente tem para construir conhecimento gramatical? Eu fiz aqui uma lista de referências, botei um etc. bem grande, que eu não tinha nenhum propósito aqui de dar conta de tudo, mas de autores que não é assim, de hoje, autores que se preocupam em pensar. Mas eu diria que a gente teve um boom de publicações de linguistas, e eu fico muitíssimo feliz por isso, por ter tantos colegas aqui trabalhando com a proposta, seja uma abordagem mais formalista, psicolinguística, cognitivista, e até de processamento no sentido de como desenvolver isso e dar certo para o aluno construir, pensando, né, em metodologias de aprendizagem ativa, etc., etc., tentando construir conhecimento explícito de gramática. Né? Vocês mesmos aí veem citados pessoas que contribuem com... Fiz questão de citar aqui no final, La Casa, né? Meu querido colega Aquiles, que deixou a gente aí, foi para um ótimo lugar, estou com saudades aqui. O Avelar, que também, né, foi para aí, o Ramito também publicou, mas vários colegas aí que têm tentado, com muito sucesso, inclusive, fazer aquilo que eu diria que já estava inaugurado naquela, mais do que mesmo gramática do Frank, com abordagens diferentes, tem mostrado que é possível fazer essa construção explícita do conhecimento gramatical, eu me incluo, né? Quando eu cito aqui o Frank, eu entendo que em várias dessas abordagens nós vemos esse caminho. Colocar a língua em uso, sim. A prática do conhecimento gramatical na sala de aula, seja na leitura, seja na produção textual, produção e recepção, mas sendo ali provocado o aluno a refletir, a agir sobre a própria linguagem, ampliar seu conhecimento, seu repertório e pensar sobre a língua, né? Esse exercício científico, até chegar o momento em que o aluno fale sobre a própria língua com alguma metalinguagem, não precisa ser um monte, né, de termos, nem precisa ser um treino de nomes em prova, não precisa disso na prova, mas a ideia é chegar àquilo que o Frank chamou de um trabalho inteligente de sistematização gramatical, e isso seria quanto mais séries finais, mais você conseguiria fazer essa compilação do conhecimento construído. Eu acho que esse modelo de Frank é bem legal. Esse modelo está nos PCN, naquela ideia de uso, reflexão, uso, ou outra abordagem, mas as próprias atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas estão lá nos documentos oficiais. Isso tudo hoje tem sido, inclusive, trazido, eu deixo aqui para vocês lerem depois algumas citações, como essa importância de haver o desenvolvimento de uma consciência metalinguística na escola. Ou seja, o aluno ser capaz de realizar operações mentais para compreender, desde fonema até proposições inteiras interrelacionadas, ele ter ali uma reflexão consciente que vem do seu conhecimento interno para o externo, um método indutivo e para desenvolver essa autonomia, essa proficiência, né? Então, a metacognição tem sido demonstrada, e eu vou mostrar aqui alguns autores que evidenciam resultados, como um caminho necessário para o desenvolvimento do conhecimento linguístico, inclusive com benefícios para as práticas de leitura e produção. A ideia, no fundo, né, pela minha experiência, é trabalhar assim. Todos os alunos sabem gramática, vamos aproveitar isso. E aí a gente pode fazer tanta coisa, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Colocar palavras soltas em material concreto ou não é um exercício que rende tudo que a gente possa imaginar de sintaxe. Colocar essas palavras aqui e fazer com que os alunos cheguem a construir uma sentença como essa. E eles perceberem que são 40 em sala e todo mundo monta a mesma frase. Quando não é a mesma, a variação é totalmente regulada pelo sistema.
A partir do predicador, a gente consegue ver a estrutura da sentença, a disjunção e tudo mais. No fundo, qualquer exercício simples desse, a gente vai trabalhar noção de predicação, verbal, nominal, verbo nominal, os argumentos, os adjuntos. A gente vai conseguir trabalhar todas as possibilidades do sistema sintático, todas as combinações de verbos como de 0 argumento, passando por de 1, 2, 3 e 4, a gramática do Raposo já fala em 4, e o aluno vai se encantando pela sistematicidade da língua. Todas as sentenças que eu falo, professora, são essas, são desses subtipos, não dá para encaixar em outros, e isso também no nominal, no verbo nominal. Além das experiências que eu tenho, Silva é uma orientanda minha, que se vale numa das partes do seu trabalho, ela estava trabalhando com futuridade, também fazer isso visualmente. A professora Luísa Pilates, que já deu o curso para vocês, né? Tem feito uma interlocução interessante para a gente transformar isso até em materiais, em atividades práticas, que o aluno consiga ver nos textos do dia a dia essas estruturas acontecerem. Mas a Lívia Silva, por exemplo, aplicou isso à morfologia. Né? Eu vou mostrar o trabalho dela. Eu tenho uma doutoranda que tem aplicado esse eixo 1, a ordem VS, SV e concordância, e tem trabalhado com jogos. Ela vai defender agora em dezembro, mas eu estou divulgando aqui, dando um spoilerzinho rápido, porque ela me autorizou a fazer isso numa oficina. Né? Ela está pegando os jogos que os alunos apreciam e transformando nesse tema. Né? Seja qual for, eu dei uns exemplinhos. A ideia da minha avaliação dessas experiências, minhas e de colegas, é exatamente a ideia de que, a partir da gramática interna, a gente pode chegar à explicitude e isso traz benefícios. Tá? Seja para abordagem descritiva, seja para orientações normativas, seja para fenômenos de uso, seja para fenômenos teóricos. E colegas nossos, era isso aqui que eu disse há pouco, têm visto que atividades de alfabetização, de leitura, produção textual, leitura e produção, e os trabalhos até que eu tenho orientado têm evidenciado que essa abordagem dá frutos também para o objetivo de finalidades práticas, não só para que o aluno tenha um raciocínio científico, no sentido de conhecer a língua que sabe, mas também para manipular esse conhecimento. Indo já para o eixo 2, a gente tem um desafio enorme no eixo 2, que eu diria que é a menina dos olhos de muitos professores que sempre nos pedem isso nas aulas, nas oficinas. Mas como é que eu articulo essa proposta ao texto, ao plano do texto? Né? Como é que a gente desenvolve conhecimento gramatical e plano textual? E aí, eu acho que de várias áreas eu poderia citar relações entre temas de gramática e produção de sentidos. Gramática é criativa, e é criativa na produção que permite, né? O Frank diz, né, que é a gramática que nos permite significar. Então, se você pensar, por exemplo, em abordagens formalistas, tem vários temas fundamentais, a coesão, a coerência, seja do período, aquilo que lá no início da linguística do texto se chamava coesão oracional, sejam as relações semânticas, né? Abordagens funcionalistas têm toda uma proposta. Eu cito, por exemplo, o lindo livro da Moura Neves, né? Texto e Gramática, como a gente tem ali temas de sintaxe a serviço do texto, né? Predicação, referenciação, modalização, conexão. Se a gente for para uma abordagem mais linguística do texto, eu citei aqui uma proposta do tipo linguística textual, fatores de textualidade, conexão, cadeia referencial, referenciação, tipos e gêneros textuais, tem muito o que fazer. Se a gente olhar abordagens socio-interacionais, ou análise do discurso francesa, Charrodot, que vê o texto, né, como um evento em situação dialógica, a gente tem uma série de temas que eles usam de gramática que permitem ver modo de organização discursiva. A gente tem 1000 caminhos para fazer isso. Eu acabei de citar o trabalho da Lívia, então eu trouxe aqui, não para mostrar, eu só vou passar rapidinho, porque eu sabia que não ia dar tempo. Mas eu fiz questão de botar no slide para que depois vocês possam consultar, tanto o vídeo como eu posso disponibilizar. A Lívia, por exemplo, fez um trabalho com o tema da pandemia recentemente e mostrou que isso era plenamente possível. Ela trabalhou o tema expectativa e realidade na volta às aulas, pós-pandemia. Todas as crianças tiveram que preencher isso, né? Com 2 palavrinhas, né? E ela fez esqueci o nome desse negócio aqui, meu Deus. Vocês entenderam, né? Esse negócio aqui embaixo, esqueci o nome desse gênero. Ela fez essa configuração e aí
todos viram o que era mais relevante, como cada um estava conceptualizando a expectativa da volta às aulas. Depois ela trabalhou, provocou produções textuais, porque toda a temática estava ligada ao futuro deles, e ela começou a trabalhar futuridade e gramática, e aí, com a produção deles, viu como é que eles expressavam o futuro. Depois fez atividades de leitura, a partir do Assim Caminha a Humanidade, em que ela leu o texto como um todo, mas, novamente, né, eles tiveram que fazer projeções o tempo todo na produção textual. Após vencermos a luta contra o coronavírus, e a partir daí ela chegou a um momento de absoluta sistematização da forma de futuro pouco usada. E fez um trabalho, né, que eu já tinha mostrado lá atrás para vocês, com varal, com estrutura, com enxergar a parte estrutural. E, por fim, ainda teve uma proposta de olhar vários gêneros textuais e onde estaria ali cada forma de futuro mais produtiva para trabalhar a composição estilística do gênero e as escolhas gramaticais. Estou dando um exemplinho, só passei aqui, para vocês verem que há possibilidade de a gente trabalhar com os 3 eixos sem desmerecer a sistematização gramatical naquilo que interessar. Aqui eu mostrei um pedacinho disso. Mas, por exemplo, o Luiz Felipe Durval, aqui, gente, está errado, Durval, tá? Durval 2021, ele fez um trabalho com pontuação e gramática, que acabou de defender. Fez um trabalho de total conscientização da estrutura SVO e adjuntos. A partir dessa estrutura, ele mostrou onde caberia o ponto, porque o primeiro objetivo dele era ensinar os alunos a botarem ponto, que às vezes a gente se preocupa com tudo que é vírgula estilística, mas não tem material decente para o aluno pensar sobre delimitação de período, né? Depois é que ele foi para vírgula, e ele até fez uma proposta, né? Aqui são só exemplos, eu vou pular. Ele fez uma proposta de uma sequência didática em momentos. Primeiro, ele apresentou um texto com problemas de pontuação, fez um trabalho de leitura e correção compartilhado, chegou a refletir com os alunos sobre os sinais gráficos do ponto da vírgula. Depois ele trabalhou só com ciência sintática, com testes de constituintes. E depois, né, ele propõe que esse desenvolvimento chegue a gerar a formulação dos padrões de colocação do ponto e da vírgula. Com materiais da internet, o aluno sai à pesquisa disso como cientista, e no final tem a produção textual. Então, é mais um exemplo para chegar a uma produção coletiva de que é possível, tanto no eixo da leitura como no da produção, ter momentos de efetiva interlocução gramática-texto. Então, a minha avaliação é que o que a gente precisa, assim, a gente precisa se desligar um pouco, é dessa coisa de que a gente acha que sempre tem que ter a gramática dentro do texto para qualquer atividade. E aí a gente começa a fazer aquela coisa de ou isto ou aquilo. Não posso trabalhar gramática fora do texto, tem que estar dentro do texto. A gente começa a carregar culpas, né? O professor tem muitas culpas, né? Que ele atravessa anos carregando, né? A gente tem que se questionar qual é a autonomia minha como professor. Será que tem que ser sempre assim? Ou será que eu engoli essa proposta e nunca refleti sobre ela, né? Às vezes a gente quer que nossos alunos reflitam, mas a gente, como professor, não refletiu muito. Eu acho que é legal a interlocução gramática-texto. Mas é preciso que a gente entenda que há fenômenos que nem são de textos dissertativos, que são só da macroestrutura textual. Fenômenos que eu, inclusive, não preciso de texto inteiro para trabalhar. Fenômenos que, por exemplo, sem falar o que é texto. Né? Há gêneros que são de uma sentença, eu posso pegar manchete, eu posso pegar lista de palavras, né? Lista para fazer contas. Até para quem não se desagarra ali do gênero, há várias possibilidades de fazer isso. Eu acho que o que a gente tem de investir, assim, aquilo em que a gente tem de investir mais energia é na porção do texto em que isso interessa, em que isso tem um efeito de sentido importante. Se for um fenômeno de macroestrutura, é óbvio que eu preciso da estrutura inteira. Se não for, é outra coisa. Então, aqui, eu não vou ler por falta de tempo, mas vou deixar para vocês. O que eu estou dizendo aqui, em poucas palavras, é que é preciso a gente entender qual é a natureza do fenômeno gramatical. Se for macrotextual, como conectores de partes, como referenciação, é óbvio que partir do texto para chegar ao tema não é só um desejo, é uma necessidade. Quando o fenômeno é micro, né, ele é de uma natureza específica, ele incide sobre uma porção diferente, então não só não preciso, como pode não ser necessário. Mas eu posso fazer um trabalho
específica e depois até ver nos textos como isso funciona. O que a gente não pode perder de vista é que, inclusive, nem todo fenômeno tem relação com a macroestrutura. E nem todo fenômeno tem relação com um gênero textual específico. Então, para que a gente não fique preso em uma amarra, mas use essas amarras, use essas aparentes amarras quando necessário. Eu chego a fazer aqui uma lista de temas que são muito da macroestrutura textual, uma lista de outros temas que são muito mais específicos, todos igualmente importantes para a sala de aula. Então, assim, a hora de eu trabalhar um e outro, eu vou ter esse norte, né? Em que momento da construção gramatical eu estou trabalhando, né? Para ter um tempo para conversa, eu sei que a gente começou mais tarde, mas eu vou tentar abreviar aqui para deixar um tempinho para conversa, que eu sei que vocês têm outro programa às 19 horas. Eu sei que o professor fica muito assim, mas como que eu tenho que fazer? O meu convite é que vocês também se livrem de algumas receitas de bolo. A gente tem aquela ideia, não tudo tem que ser a partir do texto. E aí a gente fica, primeiro o texto, depois eu vou para a gramática, depois eu vou para o texto. Ou então a gente fica assim, às vezes a gente sai da faculdade, da graduação assim, uso, reflexão, uso. É isso que está lá nos PCN, é isso que está escrito no manual tal, tal, tal que eu li sobre isso, o linguista tal defende isso apaixonadamente. Não sei, será que tem sempre que ser assim? Eu vejo outras possibilidades já experimentadas nessa literatura, nessa bibliografia ampla que eu vou deixar aqui para vocês. Eu acho que a gente pode partir da gramática, chegar à reflexão e depois ir no texto. Eu acho que a gente pode partir da reflexão para o uso e para a reflexão. Eu acho que tudo depende do objetivo. E nesses caminhos, eu acho que tem que ter espaço para sistematização. Senão a gente não cumpre essa coisa do linguístico, para o epilinguístico e o trabalho de sistematização. A gente para ali, tem muita gente que acredita nisso. Não, na gramática o que importa é usar. Eu sou absolutamente contrária a esse raciocínio. Eu acho que gramática feita para usar, o aluno já domina. Agora ele tem que usar com maestria, estruturas que não são da aquisição, né? Estruturas que são só da escrita, estruturas que são ampliadas pós-adolescência. Então, a gente precisa conhecer e sistematizar muito mais do que isso. Então, eu acho que entre uso e reflexão e uso, beleza, mas tem um nó ali para a gente preencher. Eu tenho proposto que, para quem quer apaixonadamente seguir uma metodologia a partir de texto, de gênero, que pelo menos deixe ali com muito carinho um espaço para uso, reflexão, sistematização e uso. Que aí a gente já chega a esse momento de uma reflexão sistemática. Ok? Agora, qualquer que seja a escolha, o legal é que o professor entenda que nenhum quadro teórico dá conta sozinho de todos esses desafios. Não acho nem produtivo nem necessário escolher sempre um caminho só. A depender do seu objetivo, acho até que pode ser necessário partir de texto, ou de um gênero, ou até de um tema. E embora o reconhecimento dos gêneros e da gramática de cada gênero, que é muito legal fazer isso dá muito fruto, é preciso a gente entender que, às vezes, a sistematicidade gramatical não se relaciona a isso. Então, não é possível fazer por esse caminho. E qualquer que seja o caminho escolhido, o mais legal é a gente manter esse trabalho indutivo de construção de gramática a partir da gramática natural. Quem quiser pensar mais sobre isso, tem um texto muito legal do Renato Basca e Roberto Oliveira, em que eles comparam ensino de gramática e ensino de física. Ele saiu em 2012, é um texto já antiguinho, na revista Matraga do Rio. É bem legal esse texto. Então, já para terminar isso aqui para o último desafio, a ideia é que esse eixo 1 ele seja transversal ao eixo 2 e 3. Vou trabalhar com produção de sentidos, abordagem reflexiva nele. Vou trabalhar com variação em norma, abordagem reflexiva nele. Estou trabalhando com produção de sentido, eu tenho que pensar que pode ser no nível local do texto ou no nível global. Bom, o último desafio, e esse eu não quis deixar de citar, mas ele daria uma outra conferência, é trabalhar com variação linguística, é um tema que me é muito caro, mas eu quis fazer uma fala mais panorâmica. O desafio dele é como a gente trabalha com a concepção de norma nessa proposta de ensino de gramática, né? E promovendo, o dilema, o desafio é, você tem que promover a ampliação do repertório do aluno, ele tem que entrar com a variedade dele plenamente respeitada na sala de aula, de modo que nenhuma educação faça com que o aluno termine a educação básica com vergonha do jeito que a sua comunidade fala, com vergonha do jeito que seus pais falam. Então, promovendo o respeito linguístico, como diz a querida Marta Sherry, mas sem negar o valor social de uma norma de referência, sobretudo para a escrita. Esse é
um desafio muito grande, mas a boa nova é que tem muita gente fazendo produções também. A linguística resolveu abraçar essa sala de aula de uma maneira muito interessante. Então, não só colegas mais voltados para o eixo 1, temos muitos colegas sociolinguistas trabalhando com esse eixo 3, né? Desenvolvendo, deixo aqui muitas referências para que vocês estudem. Eu destacaria duas grandes contribuições da Socrates. Uma é a descrição científica dos gêneros textuais, da fala escrita, do mais monitorado ao menos monitorado, como diz Estela Bustoni e Ricardo. Mas também já há muitos sociolinguistas, perdoe-me, preocupados em desenvolver metodologias para ensino. Então, eu vou pular aqui, eu vou deixar essa referência. Eu organizei esse livro como orientanda, Monique Lima, e a partir de um curso que eu dei na pós com um grupo de pós-graduandos. No livro, todos eles estão citados. Como eu digo, eu não faço nada sozinha, é uma equipe. E esse livro aí tem aquilo que eu poderia desenvolver aqui em mais detalhes, que é a ideia de uma norma padrão flexível. Então, se a gente quer uma norma padrão que respeite os nossos usos cultos, é preciso entender que a chamada dona norma culta, norma praticada por pessoas escolarizadas, ela é amplamente variável, ela não é una, e por isso a gente não pode padronizar de uma forma só. Na escola eu tenho que ensinar isso aqui, não é assim. Então, a gente tem orientações normativas para isso. Isso aqui foi um projeto, é um projeto que eu estou desenvolvendo agora com a assessoria, a consultoria do professor Faraque, como equipe nacional. A gente está olhando vários fenômenos e esse livro mostra como, a depender do gênero, o cara é altamente escolarizado, mas ele muda o jeito de escrever, ele muda o jeito de falar. E é tudo culto. Então, é um absurdo, uma esquizofrenia a gente querer uma norma padrão só. Ela precisa acomodar a flexibilidade. Norma padrão não é incompatível com variação. Essa que é a ideia, eu não tenho tempo de falar mais sobre isso. Isso aqui está num texto meu de 2017, eu vou acabar para dar espaço para conversa. Mas a ideia, agora para a minha última círculozinha ali, avaliando também o trabalho com o eixo 3, o que eu posso dizer para vocês que um trabalho consciente, reflexivo com as variantes, faz com que o aluno melhore o espectro de variação que ele domina, para ler e para escrever. Às vezes é uma variante que ele nunca vai usar, mas que ele precisa ler. Ler porque ele vai ler literatura, porque ele pode ler um texto de português europeu. Então, a ampliação de repertório ganha com isso. Sempre aliando a variação na própria padronização. Enfim, com o trajeto percorrido até aqui, eu acho que a gente contribui para a resolução daquele desafio geral. Os objetivos eles ficam mais amplos, menos ortodoxos, menos fanáticos. Eu acho que a concepção de gramática fica mais plural, como deve ser a sala de aula. E eu acho que a gente também contribui para o desenvolvimento de uma metodologia em que a metacognição seja o carro-chefe. E uma pedagogia de gramática fica mais integrada, com mais adequação explicativa, metodológica e observacional. Desculpe um pouquinho da correria, mas eu tive um problema com o som do meu computador. E para que eu tenha um espacinho para conversar com os colegas, eu preferi a aceleradinha. Muito obrigada mais uma vez. Tem uma ampla lista de referências que eu vou deixar para vocês. Bom, é isso, queridos. Obrigada. Ok, Silvia, muito obrigado pela conferência, muito interessante, muito boa. Como sempre, você tem ótimas conferências, eu sabia que seria interessante. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer diz respeito à ideia de gramática como disciplina científica, que obviamente uma ideia muito interessante, mas quando a gente fala gramática como disciplina científica, a gente está reconhecendo gramática como um campo científico de conhecimentos, assim como a física, assim como a química, assim como tantos outros campos científicos, e trabalhar gramática como ciência requer assumir um quadro teórico específico, né? Porque não existe ciência sem teoria. E aí a gente sabe que o objetivo do ensino de língua portuguesa não é ensinar teoria para os alunos, né? Como é que a gente lida, em princípio, com essa questão de o professor não pode e não deve ensinar
uma teoria linguística específica. Por exemplo, eu não vou para a sala de aula ensinar gramática gerativa, mas eu gostaria de trabalhar a gramática como uma disciplina científica que requer tratar a linguagem ou os fatos gramaticais a partir de uma teoria. Como é que a gente lida, ou como é que você sugeriria, você tem alguma ideia de como a gente poderia lidar com esse aparente embate metodológico para o ensino? Excelente questão, difícil, desafiadora, mas eu vim aqui falar de desafios, não é, Rony? Primeiro, obrigada pelas suas palavras tão generosas. É meu prazer aqui discutir essas coisas com vocês. Eu vou até relatar, para responder a sua questão, um dos meus maiores desafios no Prof. Letras. Eu fui convidada para coordenar a disciplina em nível nacional. E esse papo de 3 eixos para ensino de gramática, eu vou chegar à sua questão já já, tem a ver exatamente com a sua questão. Por quê? Ficamos profissionais linguistas, em sua maioria, dentro de um hotel um fim de semana, para montar a ementa da disciplina ensino de gramática no mestrado profissional. Você não pode imaginar a loucura que foi essa tarefa. Por quê? Exatamente porque cada um, como da posição de quem é cientista, concebe uma linha teórica para o que é a gramática e para uma disciplina científica, que a gente não conseguiria jamais ter montado a disciplina nesse modelo. Então, assim, eu virei à noite no hotel para conseguir trazer a proposta para receber os destaques no dia seguinte. E ficou claríssimo para mim como essa seria a principal dificuldade que todos temos. Que veja, eu não concordo que a gente não tenha que trabalhar como disciplina científica. A gente tem que trabalhar como disciplina científica. Mas, feitos os ajustes para aquilo que os pedagogos chamam de transposição didática. Quando eu digo assim, eu não vou dar aula de uma teoria, mas eu vou construir conhecimento teórico. E aí vamos para o chãozinho, para aquela coisa comezinha de sala de aula. Estou lá na sala de aula e estou no primeiro ano do ensino médio e tenho que fazer o meu papel esperado de mim de corrigir redações. Ah, mas eu não corrijo, não tem certo e errado. Pronto, já vem um embate teórico de uma área. Mas eu tenho que orientar o aluno a fazer uma produção textual com diversificados, vamos chamar assim, níveis de letramento. Ora, não tem como eu não manipular de uma forma científica o conhecimento relacionado a gêneros, o conhecimento relacionado à regra variável, o conhecimento relacionado à adequação limite. Agora, eu vou dedutivamente fazer uma aula teórica de sociolinguística? Não, preciso. Mas eu posso construir isso para que ele faça isso de forma autônoma. Eu entendo que essa manipulação é um trabalho como disciplina científica, mas eu estou no momento do chão da sala de aula de orientação normativa. Entende? Então, eu não vim dar aula de sociolinguística. E, nesse momento, eu não tenho um outro quadro melhor para fazer isso. E eu estou numa concepção de língua que pressupõe uma competência com heterogeneidade, né? Eu tenho um quadro teórico ali científico. Um outro momento, por exemplo, experimentou lá o meu aluno, que acabou de defender, o Luiz Felipe Durval, preocupado em dar uma orientação ao aluno para ele aprender a botar ponto no texto dele. É muito comum que os alunos terminem o ensino médio com um texto blocão. Nesse momento, interessa muito o quê? Regra variável? Interessa muito o quê? Socio-interacionismo? Não. Interessa muito que o aluno tenha consciência de SVO e adjunto. Ele precisa entender. E o professor, é muito interessante, eu já fiz enquete com professores, como é que você ensina o seu aluno a botar ponto? É incrível. A resposta que ganha no ranking, Juanito, é quando acaba a ideia. Falei, pelo amor de Deus, nenhuma criança tem essa dimensão platônica do mundo das ideias. Que ideia é essa? Depois o aluno pergunta, quando é que muda de parágrafo? Quando acaba a ideia central. É o mundo das ideias enlouquecedor. E o professor nunca raciocinou, às vezes, pela formação que ele tem de único quadro teórico para a sala de aula, é que ele precisa trabalhar predição. Acabaram os participantes da cena, o argumento adjunto, pode botar ponto, deu certo. Eu digo que quando aprender isso, vai aprender a coordenar depois, a usar ponto e vírgula depois. Estou te dando alguns exemplos que eu não acho que disciplina científica implique eleição de uma só noção, mas manipular com noções distintas. Acho até que é um mal quando a gente elege uma só. Você abre os documentos oficiais e diz assim, a concepção da área
seja nos PCN, seja na BNCC, a concepção da área sociointeracional. Ora, eu aceito, entendo e acho absolutamente necessário uma escola que não tenha 12 anos de metalinguagem, no sentido de dedutivo. Mas não acho que situar a língua no uso no texto seja a concepção. Isso é concepção política de área, necessária. E todo documento é político, é necessário. Mas quando as orientações oficiais dizem assim, é uma falsa questão se devemos ou não ensinar gramática, tem que ter teoria de gramática. Não pode ser só teoria de texto, não pode ser só. Todas são importantes. E, nesse sentido, eu tenho que manipular mais de um conceito de gramática, não tem jeito. Isso aí eu acho que não é a gente que escolhe. Isso é disciplina científica. Só que isso se alia a outro bloco de objetivos. Eu não sei se eu fui clara, mas eu acho que isso não é uma contradição, sabe? Eu acho que isso é uma necessidade do chão da sala de aula. Não sei se eu te respondi. Não, acho que... Eu não diria que responder, mas também não tinha que responder. É uma questão para a gente deixar... Merece outra apresentação, mas ótimo. Gostei. Bem, a gente não tem mais tempo, já são 6h59. Infelizmente, eu teria outras questões. Eu posso até deixar no ar aqui uma questão em cima de um trecho do que você apresenta no PowerPoint, que é o seguinte: é interessante trabalhar com os 3 eixos de forma integrada, sempre que possível. Aí a minha pergunta, eu até anotei aqui, é quando isso é possível? Qual seria a situação ideal em que isso é possível? Você consegue responder em 1 minuto? Responde em 1 minuto. Vou responder em meio. Quando os temas são variáveis, os 3 eixos são sempre possíveis. Se o tema não implicar regra variável, o eixo 3 será desprivilegiado. Você só vai ficar com o eixo 1 e 2. É só isso. Ok, ótimo. Então, Silvia, olha, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. Vamos pensar em mais coisas para a gente trabalhar em conjunto. O tema é muito interessante. E, enfim, sucesso aí na caminhada com esse trabalho. Meus parabéns. Muito obrigada, Juanito. Muito obrigada a todo mundo, né? Os colegas da área, a professora Cíntia que abriu, Ana Carolina. Vai o meu agradecimento também a todos os alunos, que eu sei que são guerreiros, todos os professores que nos assistem, que a gente, assim, apesar de tudo, de todos aqueles desafios políticos, econômicos, de falta de valorização da nossa área, seja da ciência, seja da educação, que a gente arrume energia para sobreviver, caminhar, sem perder a esperança. E quem foi picadinho aí pelo ensino de gramática sabe que ele é revolucionário até nas atividades para além dela, né? Então, muito obrigada. Desculpa o problema técnico no início, que a gente teria talvez mais uns 5 minutinhos, mas eu já estou satisfeita que respondi 2 questõezinhas e consegui cumprir o tempo, e acho que é um tema inesgotável. Então, eu posso compartilhar meus slides com vocês, no próprio vídeo vocês têm, e quem precisar falar comigo tem meu e-mail. Um grande abraço, muito obrigada, fiquem bem. Obrigada pela equipe técnica também, saúde, paz para todo mundo. Beijo. Ok, tchau, tchau, Silvia, obrigado.